sabe, ouvir como se fosse a primeira vez, permitir que aquilo entre no nosso coração como na primeira vez. Senão a gente vai ficar como? Já conheço isso. E não surte mais efeito no nosso coração. A gente tem que estar aqui como uma criança querendo puro leite espiritual. Senhor, o Senhor quer falar comigo sobre fé? Então é isso que eu quero ouvir nessa noite, é isso que eu quero ser ministrado nessa noite. E enquanto ele estava falando sobre Abraão, né? O irmão Cláudio falou assim, aí chegou a pregadora, eu falei, Deus me livre. Aí já baixa aquele nervoso, eu falei, Deus, se foi eu, o que eu levo? Né? E aí veio esse texto, na hora me trouxe esse texto à minha memória, e como ele falou comigo muitos anos da minha vida. Vou fazer 7 anos com Jesus, e durante 7 anos, várias vezes esse texto veio ao meu coração, à minha mente, porque é assim que a palavra de Deus tem que servir na nossa vida. Ela não é só para você ler como um livro, uma revista. Ela é seu manual de vida. Sabe? Ela é quando você está passando por problemas. Versículos têm que vir na sua mente para trazer conforto ao teu coração, para te trazer ânimo. É para isso que ela serve. Ela é vida. Ela não é só um livro. Eu sempre imagino, se for para imaginar, fechar os olhos, eu imagino que quando eu abro a Bíblia, sai uma luz daqui de dentro. Eu não sei explicar. É como se cada letra que eu lesse produzisse vida dentro de mim. E é maravilhoso quando a gente entende isso, porque aí você passa a ler a Bíblia com mais vontade, com mais intencionalidade. Sabe aquela preguiça que às vezes dá? Eu tenho que ler a Bíblia. Mas quando você lembra o que é a Bíblia, o que tem dentro da Bíblia, o que ela é capaz de fazer na sua vida, isso começa a ativar a sua mente, começa a ativar o seu coração, e você volta a ter vontade. Fala, não, eu preciso ler esse livro. Porque, irmãos, eu costumo dizer que o que vocês estão vendo hoje diante de seus olhos é o poder da palavra de Deus. É daqui que eu fui educada. É daqui que eu recebi os meus princípios. É aqui que eu descobri o que é certo e o que não é certo para fazer. E assim é na sua vida também. A palavra de Deus fala que quando a gente crê em Deus, obedece seus mandamentos, em tudo nós prosperaremos. É uma promessa. Então toda vez que você sentir alguma preguiça ou começar a ficar acostumado, ficar meio assim, não se esqueça quem é o Deus que você serve. Não se esqueça o poder da fé que você professa. A nossa fé não é mais uma fé. A nossa fé é a única verdadeira que há. O nosso Deus é o único verdadeiro que há. Não existe outro além dele. Você tem a oportunidade de servi-lo, de ser filho dele, de ser conhecido por ele. Isso é maravilhoso. E a gente tem que ter essas coisas, irmãos, vivas no nosso coração, porque a nossa caminhada cristã, ela é uma luta contínua contra a religiosidade, contra a mornidão espiritual. A gente precisa estar se renovando constantemente. Senão a gente vira cristãos mornos, cristãos frios. E Deus não nos chamou para isso, Ele nos chamou para sermos fervorosos em espírito. É possível ser sempre fervoroso no espírito? Mas requer dedicação, requer cuidado, requer tempo com Deus. Eu estou aí nos meus 7 anos com Deus e eu fico olhando a nossa trajetória até aqui, como é que eu estou, para onde eu quero ir na minha vida espiritual com Deus, porque senão a gente se perde, é como a Karina falou. Às vezes você está aqui no culto, mas não está aqui. Sabe? Você veio por uma questão religiosa, mas Jesus não quer isso de você. Ele não quer isso de mim. Ele quer, além dos seus sacrifícios, Ele quer o seu coração. Ele não quer o seu sacrifício se não tiver seu coração junto, se não tiver o teu amor junto. Isso para Ele não importa. Se Ele quisesse só os sacrifícios, Ele ficava lá com os judeus e a lei, estava tudo bom. Mas Ele mandou o seu Filho único por mim e por você, para levar os nossos pecados, não ter mais barreira entre nós. Hoje não existe mais barreira entre você e Deus. Não há mais nenhuma barreira, você tem total acesso ao Pai. Isso é maravilhoso, eu te agradeço, Jesus, por isso. E voltando aqui ao texto, né, que eu já dei uma viajada. Mas, irmãos, vocês se importariam de ler comigo do verso 13 ao 25 de novo? Porque eu creio que a palavra por si só ela é justamente poderosa. A leitura da palavra de Deus. E eu vou ler aqui nessa tradução que eu acho que é melhor para todos. O verso 13. Eu queria que enquanto você lesse, você meditasse no que está lendo e permitisse isso entrar no teu coração. Capítulo 4, verso 13. Aqui está o 18. Vamos lá, ó. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pode passar.
Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Pode passar. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fosse. Gente, para ali, vamos botar isso daqui? Poderoso. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. Isso acontece com você, sabia? Quando Deus diz, profetiza, declara coisas sobre a sua vida e você olha para você e fala, eu não vejo isso. Como isso pode acontecer comigo? Como isso vai se realizar em mim? Deus faz promessas, Deus diz, irmãos, o nosso Deus, Ele não é Deus só de coisas pequenas, sabe? Ele é Deus de coisas grandiosas. E Ele chama você para participar do reino dEle, dessas coisas grandiosas. E nós somos desafiados a crer, porque é grandioso demais. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi coisas da parte de Deus que me fizeram duvidar. Porque ao olhar para mim, eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não sou. E assim é mesmo na sua vida, às vezes. Mas olha que poderoso, Ele chama as coisas que não são como já se fossem. É como se Deus olhasse para você e já visse aquilo que Ele declarou sobre a sua vida. Então você pode crer não pela sua capacidade, mas pela palavra de Deus, porque quando Ele diz, acontece. Não foi assim com o universo? Ele chegou e falou, haja luz. E tudo obedeceu à palavra dEle. Não há nada que resista à palavra de Deus, irmãos. Se Deus mandar, acontece. Quem é que vai se levantar contra Deus? Quem é que vai se levantar contra a palavra de Deus? Não há quem possa tornar ineficaz a palavra dele. Não há. Se uma vez ele lança uma palavra, ela vai produzir efeito. Não há no céu, na terra, nem debaixo da terra, nada nem ninguém que impeça Deus de cumprir aquilo que ele fala. E você e eu somos convidados a confiar nessa palavra, a viver baseado nessa palavra, naquilo que Deus diz ao nosso respeito, naquilo que Deus declara sobre o nosso futuro. É sobre a palavra dele que nós estamos baseados, firmados. Por quê? Porque é totalmente seguro. É totalmente seguro. Você sabe que se ele falou, vai se concretizar. E assim nós temos que pensar, porque se for o oposto, se nós duvidarmos daquilo que Deus nos fala, é como se tivéssemos até o chamando de mentiroso. Você sabia disso? Deus está falando, eu vou salvar a sua família, eu vou te dar um emprego melhor, eu vou te levar às muitas nações, um dia você vai falar outras línguas, um dia você que é estéril vai ter filhos, e a gente duvida. E é como se estivéssemos dizendo para o Senhor, Deus, o Senhor acho que não está mentindo, mas Deus não mente. Então nós podemos confiar naquilo que Ele disse, e assim foi com Abraão, que é a história que nós estamos falando aqui. Irmãos, imagina a situação de Abraão. A gente às vezes esquece que ele tinha 100 anos. Abraão não tinha a minha idade, a de Brena, Abraão e Sara. Eles eram já idosos. Ele tinha 100 anos, não tinha como ter filhos. Não tem ninguém aqui hoje, né, com essa idade, para a gente ter uma noção. E de repente ele aos 75 anos, foi com 75, se eu não me engano, capítulo 12, que ele recebe a promessa de Deus, de que ele seria pai de multidões. Agora imagina o nível da promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, olha as estrelas. Você pode contar? Esse vai ser o número da sua descendência. Gente, que promessa absurdamente grande. Só que Abraão não tinha filhos e Sara também não. Como que isso ia acontecer? Como? É impossível. Abraão poderia dizer, Deus, é impossível, eu já tenho 100 anos, eu vou morrer logo daqui a pouco. Disse lá que depois do dilúvio, as pessoas só viveriam até 120 anos no máximo. Então Deus poderia perguntar para Deus, Abraão poderia perguntar para Deus, Deus, é impossível isso acontecer comigo, minha esposa é estéril. Mas o texto nos diz, irmãos, que ele, apesar da sua circunstância, ele acreditou na palavra de Deus. Ele creu contra a esperança. Como diz o versículo, a gente está em qual? 17. Vamos ler o 18.
o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Glória a Deus. 19. E não enfraquecendo a fé, olha só o que ele fez. Ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, ou seja, ele não ficou olhando os gigantes, ele não ficou olhando aquilo que poderia dar de errado na promessa de Deus. Eu tenho 100 anos, não vou conseguir, minha esposa é estéril. Ele não ficou olhando para as coisas que tinham de errado, pois ele já era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Pode passar. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Pode passar. E estando certíssimo, irmãos, estando certíssimos, convicto de que o que ele tinha prometido, o que Deus tinha prometido, também era poderoso para o fazer. E assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ou seja, irmãos, vocês hoje vieram aqui ao culto, vocês servem um Deus que não é um Deus de falácias tão somente. Aquilo que Ele fala, você precisa crer que Ele é totalmente poderoso para cumprir na sua vida. Você acredita nisso? O dia da incredulidade, o dia mau, ele vai chegar sobre a sua vida. Pode não ser hoje, pode não ser agora, como o pastor vive dizendo. Mas é naquele dia, quando viu o dia mau, quando as coisas começarem a parecer que está dando tudo errado, é nesses dias que você tem que lembrar dessa palavra. E falar, não, existe uma promessa sobre a minha vida. Existe uma promessa sobre a minha vida. E aquele que me prometeu é poderoso para cumprir. É poderoso. Eu luto contra isso constantemente. De vez em quando vem algumas circunstâncias que me fazem duvidar, me fazem querer ter medo ou ficar ansiosa, algo assim. Mas são nesses momentos que eu me lembro da palavra de Deus e isso alimenta a minha fé. E para resumir, irmãos, aqui a gente aprende que para as coisas de Deus se concretizarem na nossa vida, depende principalmente de onde você vai focar a sua atenção. Você recebeu uma palavra de Deus, até mesmo a palavra de que você vai ser salvo. Há pessoas que ainda hoje não acreditam na salvação. Você pergunta, você crê que você é salvo? Se Jesus voltar hoje, você vai para o céu? Há alguns que ficam indecisos, não sabem se creem ou não. Irmãos, Ele prometeu que na casa do Pai dele há muitas moradas. Ele prometeu que a salvação não era pelas obras, mas era pela fé. Vocês são salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. E não vem de obras para que ninguém se glorie. O filho dele morreu na cruz e o meu e o seu pecado foi lançado sobre Jesus. Foi lançado sobre ele a sua condenação. Então por que você vai ter medo de ir para o inferno ainda? Se você já foi salvo, porque o seu pecado foi levado sobre Jesus. É uma simples promessa de que você vai herdar a vida eterna, e ainda alguns não acreditam. Ainda ficam em dúvida, porque ficam olhando para onde? Para si mesmos. Eu sou falho demais, eu não sou um bom cristão o suficiente. Como se nós tivéssemos capacidade de ser dignos de Deus, de oferecer algo digno dele. É impossível. Deus sabe que você é pobre, cego e nu. Você e eu somos miseráveis. Não há sacrifício. Tem um versículo na Bíblia que eu acho ele fantástico. Diz assim, o nosso maior ato de justiça é trapo de imundícia diante de Deus. Não tem nada que você possa oferecer que seja digno de Deus, que possa impressionar Deus, que Deus fique assim, olha que filho maravilhoso que eu tenho. Não há nada, você não pode oferecer nada no nível dele. É por isso que a gente vive pela graça. É pela graça que a gente sobrevive, respira, está aqui. É totalmente pela graça, porque a gente confia que o nosso Deus nos ama, apesar de sermos falhos, apesar de sermos pecadores. Nós cremos que o nosso Deus nos ama apesar das nossas imperfeições. Porque, irmãos, eu já me iludi muito achando que a minha vida cristã ia ser assim. Eu já me iludi demais, porque eu queria muito agradar a Deus. Eu queria ser uma boa serva e tal, e eu exigia um nível de mim que eu não era possível de oferecer. Isso me levava à frustração, me levava a ficar com culpa, com vergonha diante de Deus, porque eu não era boa como eu queria ser boa para Ele. Isso me levava a me afastar dEle, por vergonha, por medo, porque eu não sou boa o suficiente. E aí começa a duvidar, será que eu sou salva mesmo ou não? Até que Deus ele foi me conquistando, me mostrando que não é pelas minhas obras,
não é pelo meu desempenho, é pela graça dele, é porque ele decidiu me salvar, é pela infinita vontade e bondade dele que estamos aqui. É por isso que temos que ser gratos, porque você não teve que fazer nada. A única coisa que você teve que fazer foi aceitar o que ele fez por você e crer. Isso é poderosíssimo, irmãos. Não deixe nunca Satanás nem ninguém tirar do seu coração a convicção de que Deus te ama, de que você tem um lugar no céu reservado só para você, de que o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Ele sabe quem é você. Sabe, naquele grande dia, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz e aconteci, e Jesus vai virar para eles e falar: eu nunca vos conheci. Dura essa palavra. Mas você hoje, se crê no Senhor Jesus e tem sinceridade no teu coração, você pode confiar de que Ele te conhece, Ele sabe o seu nome, e Ele quer você bem pertinho dEle até a eternidade. E é por isso que estamos aqui, porque queremos retribuir esse grande amor. Retribuir entre aspas, porque nunca conseguiremos retribuir o amor de Deus. Então, irmãos, tudo é pela graça do Senhor, tudo é pela fé. Você precisa parar de olhar para si e olhar para Jesus, olhar para Deus, Creia hoje, de uma vez por todas, você é salvo. Você é salvo e nada pode mudar isso. Nada. Já se imagine lá no céu, numa morada celestial que é sua, com seus irmãos. Nada pode tirar isso. E quando Deus te fez promessas, não olhe para si mesmo de novo, olhe para Ele. Porque Ele faz a promessa não baseado na sua capacidade, mas na capacidade dEle. Não é porque você é capaz, porque você tem potencial, porque você é o tan. Não é. Gideão, qual era a probabilidade de Gideão ganhar os midianitas? Sendo o menor de sua casa e levando só 300 homens para lutar contra um grande exército. Não foi pela capacidade de Gideão que Deus o chamou. Ele venceu pela capacidade de Deus. Gideão só teve que crer na palavra. Não foi pela capacidade de Abraão e Sara que eles tiveram um filho, Isaac, que teria Jacó e teria o Israel, que viraria toda a lei dos judeus. Não foi pela capacidade de Abraão, foi pela capacidade de Deus. Deus só queria um coração disponível para acreditar na promessa. Era isso que Deus queria. Eu quero um coração disponível que creia na minha palavra. Não importa se você sabe ou não fazer o que eu estou te pedindo para fazer, porque sou eu que te capacito. O irmão Alas pregou na sexta-feira passada que Deus, Ele te chama e Ele te escolhe não baseado naquilo que você pode ou não fazer. Ele te ama do jeitinho que você é. Foi assim que o irmão Alas pregou. E Ele te chama do jeitinho que você é. Ele chama Jeremias e Jeremias fala, Jeremias olha para si: Deus, eu sou só uma criança, eu não sei falar. Deus falou: Jeremias, sou eu que vou te dar a palavra. Eu só quero que você se disponibilize como meu profeta. E assim Deus convida você e eu nessa noite. Eu só quero que você se disponibilize como meu filho, como meu profeta, como meu levita, como meu mensageiro. E o resto sou eu que faço. A única coisa, o único trabalho que você tem que ter é continuar acreditando na minha palavra, lembrando que ela sempre será eficaz. E nada nem ninguém pode impedir aquilo que eu determino. É sobre isso que temos que viver, irmãos. É sobre isso que temos que viver, sobre a palavra do nosso Deus. E quando a gente vive sobre a palavra de Deus, sabe aquela história da casa na rocha, na areia? Podem vir as tempestades que forem. Se nós estivermos na palavra, sobre a palavra de Deus, elas não nos derrubam. Elas não nos derrubam. Aleluia! Eu creio que ninguém aqui, em nome de Jesus, jamais vai se desviar da presença de Deus, mas vai permanecer firme até o fim. Amém, irmãos? Nunca percam de vista o que realmente importa nessa vida. Não deixe a ilusão das riquezas, as frustrações do mundo te desanimarem, não, porque existe um reino muito superior a tudo isso aqui que você está vivendo, e você não pode perder a esperança, você não pode perder a fé de estar um dia naquele lugar, porque se você perder, facilmente o inimigo pode te enlaçar e te tirar da presença do Deus vivo. Não permita isso jamais. Não permita isso jamais. Uma coisa eu prometi ao meu Deus, que eu nunca desistiria dele. Que você possa fazer a mesma promessa. Eu não sei como que você vai chegar, nem que você chegue se arrastando, mas você vai chegar até o fim, firme com Jesus. Você nunca vai abandoná-lo. Eu creio nisso, eu profetizo nisso. E eu creio também que todas as promessas do Pai, elas se cumprirão na sua vida, porque elas não dependem de você.
Elas dependem do Deus que te prometeu. A única coisa que Ele quer de você hoje é um coração voluntário para acreditar no que Ele tem para derramar na sua vida. É isso que Ele quer de você. Todos os que estão aqui, os mais velhos aos mais novos, todos, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida. Ele quer te dar um sentido, um propósito, uma missão do que fazer. Porque se nós ficarmos sem missão, irmãos, a gente fica sem uma motivação para viver. E Deus, Ele quer te dar uma missão. Ele tem uma missão sobre a sua vida. E quando você der ouvido para ouvir o que Ele tem para te falar, você vai ficar espantado, porque são coisas grandes. Sempre são coisas grandes. Sabe, quando eu falo para as pessoas assim, Deus tem grandes coisas na sua vida, parece que é um bordão, né? Parece que todo mundo fala isso, mas irmãos, eu falo com convicção, com fé mesmo, não é da boca para fora. Quando eu falo para alguém, Deus tem grandes coisas na sua vida, é porque eu tenho certeza que tem, porque o nosso Deus é grande, Ele faz coisas grandes, coisas que desafiam a lei da natureza, coisas que desafiam os sábios, como a palavra de Deus fala, né? Ele pega os que não são para confundir aqueles que são, eles pegam os menores para confundir aqueles que são os maiorais. Então, sério, hoje feliz, cara. Feliz porque existe um Deus que te ama tanto, 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 e o amor dele nunca vai diminuir, nem aumentar. Nada do que você faça pode aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por você. O amor dele é sempre constante. É incondicional. Incondicional. Ele te ama hoje do mesmo jeitinho que te amou desde aquela primeira vez que você conheceu ele. Ele não muda, ele não fica inconstante com o tempo. Ele é totalmente intenso e amoroso o tempo todo. Então saia hoje daqui feliz, refletindo sobre essas coisas, o quanto Deus te ama e se interessando qual é a missão que Ele tem para fazer na sua vida. Tendo fé em tudo que Ele te disser, porque é tendo fé, eu tendo fé, você tendo fé, que a gente vai ver as coisas acontecendo na nossa vida, assim como foi Abraão. O nosso Isaac também vai chegar. Eu creio nisso. E não percam de vista, isso é o que Deus tem falado muito comigo. Não perca de vista a eternidade. Não perde, não perde, não perde. Não deixa as ilusões dessa terra, das riquezas, das preocupações, não deixa nada disso tirar o foco do que mais importa, que é Jesus. Jesus. Combata o bom combate, preserve a sua fé, conclua a sua carreira e chegue até o fim, porque essa é a sua e essa é a minha missão. É para isso que estamos aqui todo domingo, toda quarta, toda sexta, para sermos fortalecidos e não sairmos na presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu creio. Vocês ficam felizes ao imaginar todos aqui no céu? Nós estaremos lá, irmãos. Estaremos lá ceando com o nosso mestre, as bodas do Cordeiro. Aleluia. Quando nós morrermos, a morte não é o fim. A morte é o começo. Quando você morrer, talvez você não saiba, mas quando você morrer, você vai ser ressuscitado com um novo corpo. Um corpo incorruptível, sem a carne, sem o pecado. Você vai ser como Jesus é. A palavra diz isso. Nós seremos semelhantes a Ele, seremos como Ele. E viveremos no reino eterno. Isso é o Evangelho, isso são as boas novas. Não perca essa esperança, porque essa é a esperança que vai te dar força para ser peregrino nessa terra. Nunca se esqueça, a morte não é o fim, mas é o início da nossa vida eterna com o nosso Senhor. E enquanto você não morreu, obedeça a Jesus, retribua Jesus. Senhor, o Senhor fez tanto por mim, o que eu posso fazer por Ti? Eu não quero mais viver para os meus próprios sonhos, eu não quero mais viver para os meus próprios desejos, meus próprios caprichos. Eu quero os Teus sonhos, Jesus, porque a minha vida não é mais minha, mas a minha vida agora é Tua. Amém, irmãos? E eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos?